Hoje começa uma nova história. Que pressão é essa? Vim de um lar muito violento. Fiz um pedido de casamento. Porque ele tentou tirar a guarda do meu filho. A primeira música do Jonathan foi com 7 anos. 1 milhão de CDs só ele. Pode glamurosa! Atenção, meninas, atenção, rapazes. O episódio de hoje está muito bacana, porque são dicas para você que é um empreendedor, para você que é um médico, empresário, para você que, de repente, quer dar uma mudada na sua vida. Eu vou falar com uma estrategista de marketing. Essa mulher, ela tem mudado a vida de milhares de pessoas e ela tem centenas de médicos que ela tem cuidado. Ela vai deixar dicas para você que está começando. A importância do marketing digital, a importância da estratégia, de você se organizar. Eu vou falar, ela que é advogada, ela que é empresária, ela que vai compartilhar um monte de coisas boas, que vai com certeza acrescentar na sua vida. Larissa Costa! Eu amo você! Tô tão feliz de estar aqui, você nem imagina. Eu fico feliz também de te receber, tô com muito orgulho da sua trajetória, apesar de ser muito jovem, o quanto você... Sabe, eu fui acompanhando cada passo, quanto você tem crescido e tem feito a diferença na vida das pessoas. Isso é muito lindo, tá? Muito obrigada pelo carinho, por me convidar também para falar. É muito importante a gente abrir espaço para as mulheres também, né, estarem no comando das suas próprias vidas. E isso é uma coisa que eu faço muito na minha profissão. Eu ajudo, né? Óbvio que a gente também tem clientes homens na empresa, mas é muito legal ver quanto as mulheres estão aí, ó, empreendedoras cada vez mais. E vem cá, uma pessoa que está começando agora, você como uma estrategista de marketing, quais são as dicas? Fala mais para a gente entender. Que as pessoas às vezes não têm noção da importância. Que isso é transformador, né? Então, eu vejo que até mesmo empresários já maiores não têm tanta clareza sobre o seu próprio público. E eu acho que esse é o ponto-chave. Você entender para quem que você está comunicando. Porque quem comunica para todo mundo, não comunica para ninguém. Então, eu diria que você deve começar... Para criar a sua estratégia, você precisa entender quem é esse seu público. Por exemplo, eu até recentemente fiz um post sobre isso, porque eu fui convidada para uma palestra para uma galerinha ali do 3º ano da escola. Né? Eles estavam fazendo o teste vocacional e a escola me convidou para falar sobre marketing. E aí eu estava vendo que antes de mim, né, foram outros palestrantes e é muito difícil a gente conseguir a atenção da Gen Z, você sabe, né? Essa geração que está ligada no hiperatividade máxima. Exatamente. Então, ali para uma palestra de 1 hora, você vê que eles ficam, né, voando e não estão mais prestando atenção em nada, estão rolando ali o feed do Instagram, buscando aquela dopamina barata e rápida, rolando o feed. Então, o que eu fiz sabendo disso? Eu preparei uma palestra para eles que ia ser assim, de tirar o fôlego a cada slide novo, sabe? Eu queria falar... Eu comecei falando assim, olha, tempo é um recurso que uma vez gasto, você não volta atrás. Não, você perdeu, entendeu? Então, já que eu vou ter que estar aqui 1 hora compartilhando com vocês, já que vocês vão ter que estar aí sentados 1 hora me ouvindo, vamos fazer dessa 1 hora o nosso melhor momento para a gente realmente conseguir trocar informação e ser útil na nossa vida. Porque, querendo ou não, você vai perder 1 hora sentado nessa cadeira porque é obrigatório da escola. Então, faça com que essa 1 hora seja ótima. E ali ele já... Né, sentiram que era diferente. Porque o óbvio tem que ser dito, Tem que ser dito. Cara, eu amo essa frase, eu sempre falo essa frase. É o popular, mas é o Sim, real. Eu falo para minha equipe, eu falo para os meus clientes, o óbvio precisa ser dito. Uma das coisas também muito importantes, né, já que você pediu as dicas aí para se dar bem no Instagram, uma das coisas é você deixar muito claro o que a sua marca trata. Qual é a dor que a sua marca resolve, qual é a solução que a sua marca propõe, né? Porque o óbvio precisa ser dito. E a gente, às vezes, se perde ali achando que a gente entende o cliente, que a gente já sabe o que o cliente quer. Mas, às vezes, vale a pena perguntar para o nosso próprio cliente. E aí, como é que tá? O que você está gostando? O que a gente está fazendo de errado? O que a gente pode melhorar? Quando a gente recebe esse feedback e a gente entende o que realmente importa para o nosso cliente... Mas ter humildade de ouvir e colocar em prática vai de pessoa para pessoa. Sim, eu sei. Eu concordo com você. É muito importante para o empresário, né, ouvir o próprio público e entender o que é importante para esse público. Mas, assim, quando a gente entende o que é importante para eles, a gente consegue focar o nosso marketing nisso, sabe? Então, por exemplo, eu atendo muitos médicos na Impress, que é a minha empresa principal. A gente só faz marketing médico, a gente é nichado em médicos ali, tem mais de 100 médicos dentro da empresa trabalhando com a gente todo mês, né? Clientes mensalistas que assinam contratos grandes e permanecem com a gente por muito tempo. Então, para os médicos, eu já conheço eles, né? Eu sei, a empresa já tem 6 anos que a gente faz isso.
mas mesmo assim sempre vale a pena perguntar o que está legal, o que precisa melhorar, né? Mas uma das coisas que eu já tenho ali mapeada, que é uma dor do médico, é a falta de tempo. Então, o que a gente faz? A gente se vira nos 30 para facilitar a vida desse cliente e ele não precisar perder muito tempo com a aprovação, ou ele não precisar perder muito tempo pensando. A timidez é algo que atrapalha. Também Uma muito. conhecida acabou de terminar a faculdade de psicologia e ela fala para mim assim, Verônica, eu falando sou ótima, mas eu não me vejo falando no Instagram. O que você falaria para essa mulher? Então, eu falaria o seguinte, se você pensar nos stories, por exemplo, eles ficam no ar 24 horas e depois eles vão sumir. E se você parar para pensar, você, Verônica, faz esse exercício comigo, qual story você viu hoje? Você para lembrar. Não consigo lembrar. Mas não é Boa. só você, entende? Assim, Boa colocação. O ser humano, ele tende a acreditar que ele é o centro do universo, mas você não é. Né? A pessoa já assistiu vários stories hoje de várias pessoas e ela não tá lembrando do detalhe que só você viu. Ai, se o seu cabelo tá arrepiado, só você percebe isso. Então, assim, não desista por causa de coisas pequenas, não deixa isso te paralisar, entende? Então, para começar, o story fica só 24 horas, começa por isso, sabendo que a pessoa não vai ter acesso àquele conteúdo ali depois. E aí, depois você joga no feed. O importante é postar, seria isso, Lari? Eu acho que, assim, a gente precisa ter um pouco desse exercício, né, de bom senso, de analisar se aquilo ali faz sentido para sua marca ou não, né? É claro que dentro de um limite ali tem coisa que não tá legal, por exemplo, se você tiver borrada, não é legal postar, né? Se você tiver realmente, se a sua imagem não tiver condizente com o que você quer transmitir ali para sua marca, aí acho que vale a pena você ajeitar o cabelo, fazer de novo um pouquinho, se tiver alguma coisa, né, que pode, mas assim, se for um preciosismo, se for um detalhinho muito pequeno que não vai fazer diferença, que não vai destruir a sua imagem, cara, eu diria posta. Se joga. Agora, me diga uma coisa. A pessoa, quando ela posta e, de repente, não tem uma visualização que ela... É normal. Você fala sempre isso comigo. Verônica, tem que ser constante, não é verdade? É isso, é normal. No início, as pessoas elas estão testando muito você, né? Elas ainda não sabem se elas gostam, elas ainda estão descobrindo você. Então, se joga, mostra quem você é, dê a chance para que o outro goste de você. E faça isso com essa regularidade, porque a constância é o que vai fazer aquilo ali apitar na mente da pessoa, de que você está sempre ali, de que você se importa, né, com a audiência dela. Porque, imagina, se você aparece uma vez e depois você some, e aí você volta, você não cria aquela marca na cabeça da sua audiência. Imagina o McDonald's, né? São quantos anos de construção de marca? Nossa. Tudo acontece ao longo do tempo. Não dá para você achar que vai ser da noite para o dia, porque não vai. E não é passar vergonha você ter 5 curtidas, 10 curtidas. Não é. Isso é uma pessoa muito coragem. determinada, corajosa, né? Tudo começa pequeno. Você já viu a história da Amazon? Tem um livro, Jeff Bezos conta, né? Como era um escritóriozinho mínimo, pequenininho, né? Era tudo desorganizado. Eles foram crescendo. Tudo na vida começa pequeno. Uma árvore que você vê centenária, imensa, cheia de frutos, ela começou uma sementinha pequenininha. Então, eu diria, começa, se joga, tenha coragem, não desista dos seus sonhos, né? Agora, você, então, quando você consegue tirar de cada médico, de cada pessoa que você assessora como estrategista de marketing, qual a sua maior dificuldade hoje? Tem algumas, tá? Tem. Me fala. Uma delas é realmente o medo da câmera que os clientes têm. Então, a gente precisa sempre fazer esse trabalho, né? Trabalhar a mentalidade do cliente, ajudar ele com isso. A falta de tempo, porque hoje tudo é muito corrido. Então, o próprio cliente, às vezes, ele quer terceirizar 100% o marketing dele e não dá. Então, eu sempre falo, o que a gente espera de você quando você assina um contrato com a gente? Que você entenda que 50% é a sua agência e 50% é você. Sim. Às vezes, né, os nossos clientes, eles querem terceirizar 100% e não dá, porque a gente não consegue mostrar a verdade, não consegue mostrar a essência, quem é o médico de fato. Então, quando a gente trabalha branding, que é o meu foco principal, né, trabalhar o posicionamento de marca ali, a imagem da pessoa, a gente chama isso de branding, né? A estratégia de moldar os sinais que a sua marca emite, tá? Isso é branding. Se você não
estrategicamente faz essa gestão dos sinais que a sua marca está emitindo, você está fazendo uma comunicação espontânea, mas não branding. Então, isso é muito importante. E eu agora estava na Itália falando sobre branding. Não, você foi também. palestrar Sim. na Itália para médicos. Aham. E tinha, assim, todo o público lá, todo tipo. Eram os melhores dos melhores, assim. Que maravilhosa, parabéns. Mais de 80 países estavam reunidos ali. Eles apresentaram um documento super importante que vai guiar as diretrizes para tratamento de doenças linfáticas e venosas. Então, assim, foi realmente um evento grandioso que o próprio governo da Itália estava ali validando aquele documento, né? Aquela pesquisa, anos de pesquisa, professores de Harvard, de Stanford, só os melhores, você imagina. Presidentes Quando eu de estive lá, eu fiquei com muito orgulho. Falei assim, nossa, guerreirinha tá lá brilhando. Não, e eu aceitei, né? Dar 2 aulas em inglês para essas pessoas incríveis. Olha. Isso é mais uma das coisas que vale a pena a gente colocar ali na nossa listinha de dicas. Se joga. Vai com medo mesmo. Porque é isso que a gente está falando, né? Coragem. É óbvio que... Não ficar parado é muito importante. Você se aperfeiçoar. É isso. Você fazer alguns cursos. Não ficar parado. Né? Assim, uma menina que está começando agora na comunidade, ela tem um salão de beleza. Qual dica que você deixaria para elas? Então, acho que primeiro você tem que falar para sua cliente o quão importante é aquilo, né? Registrar aquele momento ali e tentar cativar do melhor jeito para que a sua cliente seja parte daquele projeto grande ali que você está fazendo. Então, se elas puderem fazer antes e depois, se puder gravar com as clientes, quando a cliente chega, quando a cliente sai, se você puder criar desejo sobre se cuidar, né? Você não está vendendo... Tem que deixar muito claro isso para elas, tá? Você não está vendendo uma escova. Você está vendendo empoderamento. Né? Você está vendendo ali que a sua cliente vai sair dali se sentindo maravilhosa. Então, criar desejo é muito importante. E aí, se você tiver ajuda das clientes para elas gravarem o antes e o depois, vai ser maravilhoso. A gente chama isso de UGC. Com o celular ela pode fazer isso? Totalmente. As meninas podem fazer? Totalmente. Não precisa de câmera de cinema, tá? Dá para começar com o celular. Eu mesma comecei com o celular, você acredita? Ah, eu lembro. E hoje eu tenho mais de 25 funcionários. Olha. Vários equipamentos profissionais, mas é aquilo que a gente estava falando, da árvore e da sementinha. Tudo começa pequeno, só você ter coragem e suar a camisa, trabalhar, entendeu? Porque eu nunca tive medo de trabalho, eu aprendi isso com meu pai, né? Que sempre se jogou, ele falava, lá fora é sal, lá na rua. Então, às vezes eu até crescia com um pouco de medo, meu Deus, lá fora é sal. E aí, depois que eu cresci, que eu fui entender o que significa isso. Então, não ter medo de trabalho é muito importante. E eu acho que o brasileiro não tem, tá? É, muito trabalhador, muito se trabalhador. joga. Agora, me diga uma coisa, a pessoa, então, que tem vergonha de vídeo, ela tem que começar no story. Eu faria isso. Começar nos stories. Ou então, você começa se gravando e se familiarizando ali com a câmera, entendendo qual é o seu melhor ângulo. Aos pouquinhos mesmo, sabe? Ah, se eu não consigo, não me sinto bem. Ah, eu uso um filtro no início. Só se joga, entendeu? Qual foi a história assim, mais marcante nessa sua caminhada de 6 anos como empresária, estrategista de marketing, que você fala assim, Verônica, é muito legal eu contar essas duas aqui, pelo menos. Deixa eu pensar. Acho que eu tenho muitas histórias, né? Muitas. Com os clientes e, enfim, histórias minhas também de receber mensagens de médicos super grandes querendo trabalhar com a gente. Eu pensar, meu Deus. Que maravilha. Sabe? Você vê onde você está indo, né? E a gente pensar, nossa, isso aqui é um trabalho realmente bem feito, porque essa pessoa incrível confia na gente e quer estar com a gente, né? Mas, assim, recentemente, eu ajudei uma cliente que também é uma super amiga, né? E que foi uma das que, assim, fez com que a gente começasse. E aí eu ajudei ela numa palestra, num congresso, para vários outros médicos, num congresso grande aqui em São Paulo. E foi muito gratificante para mim estar sentada ali na plateia, vendo que... Acho que eu vi no seu Instagram, foi lindo. Eu... Ela estava super emocionada. Sim, você tinha ajudado ela a evoluir. É importante também se cercar de pessoas boas, né, Lari? Isso, clientes que têm a mesma visão que a gente também, sabe? Que aí ajuda muito o trabalho, né? Exatamente. Aí então, fala. e ali, sentadinha ali vendo aquilo, vendo, né, ela falar daquela super palestra que a gente tinha pensado juntas desde o início, eu fiquei muito emocionada. Ai, não é porque você, quando transforma a vida delas, você acaba chegando, por exemplo, eu estava ali curtindo e eu estava vendo o efeito no semblante, no jeito que ela estava te vendo, te admirando muito. É muito especial, assim. Eu vejo que a Impress, que é o nosso trabalho para médicos, tem propósito. Porque quando a gente ajuda um especialista
grande, né? Uma pessoa técnica, uma pessoa que se importa com o paciente, que é um bom médico por trás do jaleco também. A conquistar esse espaço, a ser reconhecido, né, pelo público, a gente está servindo a sociedade. Com certeza. Porque a gente está dando a oportunidade do bom ser reconhecido. Então, o paciente escolhe o bom médico para se cuidar. Eu sinto que eu estou ajudando a sociedade também através da minha empresa, Com sabe? certeza, está transformando. Porque hoje tem tanta gente por aí espalhando fake news, desinformação, e tem tanta gente pouco qualificada querendo, né? Avançando nas redes. Só por causa de marketing, sem currículo. Então, a gente precisa, sim, lembrar o bom de que ele deve assumir o seu espaço, de que ele deve ali entrar como um especialista na internet também, porque senão alguém menos qualificado vai estar ocupando esse lugar. É verdade. Né? Eu estava falando com ela aqui, meninas, nos bastidores, que por anos eu fui diagnosticada com depressão. Então, aí eu me cuidava e sempre muito triste, assim, com muita fobia de muita coisa. Foram muitos traumas, né? Você adoece, o corpo adoece, pede socorro. E aí, uma amiga minha falou assim, você precisa mudar de médico. E eu tinha um apego ao meu médico, mas um apego. Ela falou assim, você precisa conhecer esse médico aqui. E é muito importante, porque foi através de uma pesquisa dela na internet que ela descobriu o meu médico, que fez um monte de exames que eu nunca tinha feito e me deu um outro diagnóstico, que foi o TDAH, né? E começou, porque o TDAH é muito sofrimento para quem tem, porque ele perde datas, ele esquece coisas muito importantes. Então, assim, não é assim, modinha, eu tenho TDAH. Não é sobre isso, é algo muito mais sério. Então, foi libertador. Então, a estratégia de marketing e tudo mais é importante para as pessoas saberem. E, às vezes, a pessoa também não está numa vibe de investir tempo. Tem profissionais e profissionais, né? Talvez você me corrija, porque você tem total liberdade. A pessoa, às vezes, é super qualificada para cuidar de você, mas não está naquele momento... porque dá trabalho cuidar de um cliente, não é? De um paciente. É muito trabalhoso, né? Sim. Não, dedicar à sua rede social, sim, eu não posso mentir. Dá trabalho, sim. Consome um pouco de tempo, sim. Mas é por isso que você tem que estar... Você chega em bons médicos através de uma rede social bem feita. Exato. E aí é por isso que você tem que estar cercado de especialistas ao seu redor, né? De uma boa assessoria que vai te ajudar a você gastar o menor tempo possível com aquilo, porque muita coisa já vai estar organizada pela sua assessoria. Que é isso que a gente faz. Eu falei já, né? Os nossos clientes, eles têm pouco tempo. Eles passam, né, boa parte do dia atendendo e eles também, muitas vezes, são gestores das próprias clínicas, muitas vezes também são pesquisadores. Então, assim, não tem tempo nenhum. E tem marido, tem filho, tem tudo. Então, o que você precisa? Ter uma boa assessoria para você fazer uma aprovação rápida, para você ter pessoas que vão pegar ali a sua essência e vão criar um conteúdo já ajustado ao que você precisa publicar, ao quem você é de fato, né? Sim. Então, quando você tem uma boa agência, você não cria conteúdo genérico. Você cuida de médicos, mas você também advogados, né? Eu vejo que muitas pessoas me procuram para chegar até a Lário. E assim, um advogado hoje, que tem assim, um currículo perfeito, mas ele odeia a internet, o que você falaria para ele? Eu falaria que está na hora de se modernizar. Né? Ele daria dicas do trabalho dele? De sucesso, de processos? Como é que seria isso? Então, é muito importante entender qual é o seu objetivo. Que aí, você entendendo o seu objetivo, você entende o seu público. Por quê? Por exemplo, se você tem um grande advogado que ele quer, na internet, só construir marca. Ele quer o quê? Aumentar o seu ticket, ele quer que os clientes dele saibam que ele é gabaritado para cobrar caro. Ele não vai estar procurando necessariamente angariar clientes ali naquela rede. Ele vai estar querendo status, posicionamento, se posicionar como um especialista. Você lembra de um médico aqui na Barra que ele era o Dr. Bumbum? Que uma moça morreu no consultório dele, você lembra disso? E o cara tinha mais de milhões de seguidores. Então, assim, até essa questão de internet tem que ter muito cuidado, né, Lário? Qual seria um cuidado básico para quem sempre está acompanhando a internet, pegando dicas? Então, olha só. Existem bons e maus profissionais em todos todo os lugar, lugares, né? Só que como você, paciente, consegue se resguardar e escolher um bom médico, um bom profissional? Você pode entrar no CRM, no CFM, que é um site,
E aí você pesquisa tudo ali sobre aquele médico. Você bota o nome dele, você descobre. Por exemplo, teve uma vez uma pessoa que se dizia médica e ela não tinha nem CRM. Meu Deus, Aham. olha que perigo. E na internet arrebentando. Mais de 200 mil seguidores. Meu Deus. Foi presa. Foi uma coisa horrível, assim. Então, é importante, sim, você tomar alguns cuidados, mas eu acho que, assim, não volta atrás. Principalmente depois da pandemia, o comportamento das pessoas mudou. Muitas pessoas, por exemplo, entram no Instagram antes de escolher um prato no restaurante, porque quer ver a foto do prato, quer ver se o prato é bonito. É verdade. Então, assim como o prato do restaurante, assim como o médico, assim como o advogado, assim como tudo, a arquiteta, as pessoas entram no Instagram, assim, para entender se elas querem, se elas gostam, se elas simpatizam. Sim. Então, não tem mais para onde correr, né? É claro que, sim, existe esse perigo, então a gente precisa tomar um cuidado, mas as estatísticas mostram para gente que a chance de ser uma escolha bem-sucedida é muito maior do que de uma escolha mal-sucedida se você tomar aqueles cuidados mínimos, né? Por exemplo, você mesma está me dizendo aí que você conheceu o psiquiatra que mudou sua vida através da rede social, né? Foi uma amiga que estava pesquisando e falou, você precisa conhecer ele, porque eu já conheço pessoas que foram... Mas tudo porque chegou na rede dele, e ele discreto na rede, tá? Super discreto. E aí, tem uma coisa também, Dani, Larissa Costa, tem uma questão que as pessoas, às vezes, acham que quando se divulgam muito, parece que estão se expondo e perdem a credibilidade. Muita gente pensa assim. Tem, então. Muitos médicos têm esse medo. Muitos. Porque é uma profissão que eles têm medo de parecer que está sendo mercantilizada, né? Tem uma coisa de propósito na medicina, que o médico não pode ser só uma pessoa voltada a ganhar dinheiro, que ele tem que ter propósito e tal. E, assim, eu acho que, sim, realmente, ele precisa ter propósito, ele precisa querer ter vocação, querer cuidar de gente, gostar de pessoas, ser um bom ser humano. Mas ele também merece ser remunerado por aquele trabalho que ele entrega, né? Principalmente quando a gente está falando de médicos que atendem no particular. Então, assim, não vejo nenhum problema do médico querer, né, mostrar que ele é bom e mostrar os diferenciais que ele entrega para o paciente dele. Agora, por um bom tempo, os médicos eram, sim... preconceituosos. Por exemplo, eu acho uma grande referência a doutora Ana Beatriz, porque ela para a agenda dela para compartilhar conhecimento que liberta a população. Eu acho aquilo incrível. Aí eu dou esse exemplo, né? Mas a doutora Ana Beatriz falou para mim que, no início, ela foi amigos médicos o tempo todo... fazendo muita pressão em cima dela. Então, eu tenho clientes hoje que chegam para mim e falam, ai, Lari, eu tenho medo porque o meu chefe, ele não vai gostar do que a gente vai falar. Aí, no final do vídeo, normalmente, eu falo para fazer um CTA, que a gente chama de Call to Action, né? Que é uma chamada para ação. Então, por exemplo, tô te esperando aqui no consultório e tal. Eles têm muito medo de falar isso no final do vídeo. Eles falam, ai, não, porque o meu chefe vai ver e vai achar que eu tô chamando aqui para vir para consulta. Gente, mas sim, se você acredita que você vai prestar um bom trabalho, que você vai mudar a vida desse paciente, que você vai dar tudo de si, caramba, chama ele para consulta porque vai valer a pena para ele, né? Sim. Agora, recentemente, eu comprei uma certificação. Na verdade, eu comprei um curso. Não é um curso, mas... enfim, o G4, não sei se você conhece, né? E aí, é uma escola de empresários e é um curso que é bem caro, né? Que chama Scale. E é 1 ano de curso, assim, é caro. E é um investimento na sua carreira, né? E aí, de vários discursos de vendedores e tal, o G4 tem uma fama de ser bem hard na venda. Então, eles fazem uma venda, né, bem para pegar ali o cliente, porque eles dizem que o cliente até pode comprar, mas tem que comprar no tempo deles. Então, é diferente. A minha venda na empresa é totalmente soft. Eu aconselho os meus médicos a fazerem uma venda totalmente soft, bem oposto do que eles fazem lá no G4. Mas é a cultura de empresa, cada empresa é de um jeito, tá? E aí, era um investimento alto, e eles querendo que eu comprasse. Sabe o que realmente me conquistou, me fez comprar? Quando o vendedor falou assim para mim, eu tô falando isso porque realmente muda a vida dos empresários. Então, eu tô falando isso porque eu sei que vai ser bom para você. Não é só papo de vender, realmente vai ser bom para você. Então, quando você acredita naquilo que você vende... A credibilidade é tudo que você tem. Você vende mais fácil, porque você acredita naquilo, né? E é isso, realmente cria um produto bom. E você acreditar em você, que você consegue. É o que ela falou, tem que começar. Ficar parado, eu fico agoniada quando eu fico parada, porque você tem que movimentar. É isso, cria um produto bom.
e acredite naquilo, né? Sim. Cria alguma coisa que vai mudar a vida do seu público. Alguma coisa que resolva uma queixa do seu público. E se joga, vai, ó, acredita naquilo. E aí, ao longo do tempo, se for preciso, vai fazendo as modificações necessárias naquele produto. Vai transformando, vai normal, melhorando o seu produto, né? Mas vai acreditando que você está entregando o melhor. É Sim. isso. Então, a dica da Larissa Costa, que é uma estrategista que você está assistindo agora, muito importante, você tem que compartilhar isso, essa informação, né, Lari? Porque são pessoas que ela transformou vidas, né? Assim, os médicos, eu vi alguns médicos assim muito tímidos e hoje florescendo demais no mercado, né? Médicos maravilhosos. Eu tenho visto, acompanhado sua carreira de perto. Sim. E então essa dica para médicos, empresários, é a empreendedora da comunidade que a gente fala para todos os públicos É aqui, isso, Lari. para todo mundo. Marketing é para todo mundo. É. Principalmente no pós-pandemia, a gente entendeu que a rede social é uma ferramenta muito poderosa que a gente não pode mais ignorar. Não dá Sim. mais para ignorar, né? E é legal assim que eu construo a minha carreira ao mesmo tempo que eu estou ajudando os meus clientes a construírem as carreiras deles. Sim. Então, eu sei, porque eu passo pelos mesmos medos e os mesmos anseios que eles. Por exemplo, aceitar esse palco internacional na Itália também me deu medo, gente. É. Você não acha? Não, eu imaginei. Eu falei assim, Poxa. nossa, ela se jogou, foi lá, representou e se saiu muito bem. É isso. É isso. Você aceitar, se jogar, se preparar e dar o seu melhor, né? Mas não dizer não para as oportunidades que surgem na nossa Mesmo vida. que você não se sinta tão preparado, porque a gente é muito exigente com a gente, né? A gente sempre fala assim, eu não estou preparada para isso. Vai do jeito que você tá, mas vai. Que você vai se preparando com o dia a dia. Exatamente. Você vai entendendo ao longo dessa caminhada, né? É. Tem até um grande filósofo que diz que a vida ela vai acontecendo conforme você caminha, né? Você vai descobrindo, a vida vai acontecendo, vai aflorando, os caminhos vão chegando e tal. Então é isso, é se jogar mesmo, é ir caminhando, que as portas vão se abrindo para você. E uma menina que queira seguir a sua carreira, como é que você começou, Lari? Eu lembro que a Lari ela é advogada, né? E ela é uma boa técnica de leis. Ela parava a Assembleia Legislativa, era assessora do presidente da Assembleia, né? E num determinado momento ela precisou dar essa guinada. E eu achei você muito corajosa, né? Que você foi para um ramo que era novo para você. E quando eu vi você fazendo história nesse ramo, eu falei assim, gente do céu, Então, que determinada. Então, no início, quando eu comecei no marketing, né, muitas pessoas falavam para mim, nossa, mas você sai do direito para o marketing? Foi assim, um 180, essas áreas não têm nada em comum. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que tem uma interseção entre essas duas áreas, você acredita? No direito, eu contava uma história e fazia um pedido a um juiz, né? E eu queria que o juiz entendesse que o meu cliente estava certo, tá? No marketing, eu conto a história do meu cliente para a audiência dele. Ai, que maravilhosa, muito bem. Querendo que a audiência escolha o meu cliente, não o outro. Então, assim, contar histórias é o que eu faço. Ai, que maravilhosa. É difícil ser mulher no seu ramo? É difícil. O que você mais sofre? Era difícil no direito também, tá? Imagino, na Muito. Assembleia, eu sei. Pois é. Eu acho que ser mulher é difícil sempre, independente do ramo em que você tá. E por isso que eu tenho essa coisa, assim, muito latente dentro de mim de falar para as mulheres, de né, incentivar as mulheres, porque eu sofri preconceito, enfim, já fui também diminuída. Numa mesa, eu já tive que fazer muito esforço para segurar o meu lugar de fala, porque não queriam ouvir minha voz. E eu tive que... Não, com licença, deixa eu terminar, sabe? Então, assim, eu já passei por isso. Eu trabalhei num escritório e que eu fui contratada... Gente, eu gabaritei a prova, tá? Mas lá dentro achavam que eu era a bonitinha do tributário, que eu tinha sido... Né? Você acha que mulher bonita também sofre preconceito no trabalho, na vida? Sofre, mas é mulher de forma geral. Eu acho que a gente precisa sempre estar ali galgando nosso espaço, a gente precisa sempre estar mostrando os nossos limites, né? Olha, até aqui Ficar se eu provando aceito, o tempo todo, né? o tempo Provando que você é todo, maravilhosa 1 milhão de vezes, que você é técnica, que você é boa, Sim. você é braba naquilo. Mas assim, quanto mais a gente não desiste,
mais a gente Forte. vai abrindo um pouquinho mais desse espaço e vai melhorando a vida das próximas gerações que estão vindo por aí. Esse bate-papo está maravilhoso, porque é de você entender que a sua insistência é que te faz vencedora, glamurosa, né? Na minha família, eu sou a primeira geração a concluir a faculdade. Maravilhosa. Então, meus pais não fizeram, meus avós não fizeram, mas eles fizeram por mim. Então, eu sinto muito essa responsabilidade, sabe? Eu fico até emocionada de falar disso, é linda. porque... Foi transformador, né? E todos que te cercam sentiram muito a sua mudança, Lari, sabe? A sua preocupação com o próximo. Eu acho que é por isso que eu tenho tanta ligação com você. Você é essa pessoa livre de preconceito, mas ao mesmo tempo muito acolhedora. Eu lembro que uma vez, Lari, eu estava com um problema muito sério, né? Que é muita gente ruim que aparece na nossa vida, né? E tentando te paralisar, fazer você desanimar. E é o tempo todo isso. Aí eu estava num dia muito mal. Ela pegou na minha mão, na minha casa, falou assim: entra aí, vamos ali que eu vou te levar e a gente vai conversar com essa pessoa. Eu quero entender isso para te ajudar. E eu nunca mais vou esquecer isso. Que eu achei de uma nobreza tão grande a pessoa, sabe? Ela parar a agenda dela, cancelar tudo e falar assim: não, eu quero resolver isso com você agora. Você lembra disso? Quanto mais as mulheres derem a mão umas para as outras, né? Mais a gente vai conseguir o nosso espaço. Porque, cara, a gente é muito boa. Muito boa. A gente tem sensibilidade da talento. mulher é lindo demais. Olha tudo que a gente faz. A gente é boa na nossa profissão, a gente administra um lar. Cara, as estatísticas mostram que as empresas que são coordenadas por mulheres, que têm mulheres em altos cargos, elas têm menor índice de demissão, melhores resultados no final do ano. Então, assim, as mulheres sabem gerir. Sim. A gente precisa entender que esse é o nosso não lugar se apequenar, também, não querer se colocar no lugar que eles querem colocar a gente. Tem muito isso o tempo todo. Sim. Eles querem te apequenar para você acreditar que você é desse tamanho. Você não tem tamanho, você é infinita. É isso. Não Porque, assim, eu também acho muito importante a gente não criar uma guerra de sexos. Isso não é legal também. Mas os homens, de forma geral, eles se acostumaram a estar num lugar de poder. Né? E é muito confortável você ser o gênero que exerce o poder. Só que para a gente que é diminuída, também é complexo, né? Então a gente não quer mais isso, a gente já cansou disso. E aí a gente vê que as mulheres estão cada vez mais investindo na sua carreira e postergando, por exemplo, a decisão de ter um filho. Por exemplo, você tem 31 anos, né, Lari? Uhum. E assim como a Jennifer tem 27 anos, aí eu pergunto, vocês vão ter bebê quando? Não, primeiro eu estou organizando a minha vida. Eu acho isso incrível, isso é muito consciente, isso é muito importante, inspirador a gente compartilhar para que outras mulheres também possam, é isso aí. Primeiro eu vou organizar minha vida para depois ter um filho. Sim, e olha, a gente tem, até na empresa mesmo, né, na Impress, a gente faz marketing de algumas médicas maravilhosas que são super exemplo de que a gravidez pode sim ser postergada. Por exemplo, a gente tem lá a doutora Priscila Loyola, que ela faz congelamento de óvulo, ela faz todo esse planejamento, né, da maternidade para as pessoas mesmo que querem postergar um pouco mais. E a gente tem também um grande exemplo, que é a doutora Thaís Barros, que ela é maravilhosa, tem 146 mil seguidores, é super voltada para o trabalho, e ela acabou de ter um filho aos 41 anos. 41 anos. A terceira gestação aos 41. Então, assim, dá para você... A terceira gestação? Meu Deus. E ela é linda, magra, maravilhosa. Se cuidando. Sempre. Então, ela faz tudo. Ela administra a empresa, que ela é sócia da clínica que ela atua junto com o marido dela, que também é meu cliente, Dr. Caio Cunha. E ela cuida de 3 filhos, da casa, sabe, de funcionário. E ainda se mantém linda, maravilhosa, magra. Não, mas não é musculosa. fácil, não. É uma pressão. Não é fácil. Não é difícil, porque o homem está sempre aí num conforto. A mulher tem que dar conta da casa, conta do estudar, conta de trabalhar. Ela tem um bom parceiro ao lado, né? Que é o Dr. Caio. Ele também ajuda ela em tudo. Ele é um ótimo pai, super presente e tudo mais. Importante. Sim, é muito importante, né? Essa rede de apoio. Mas o que eu digo é o seguinte: a gente não precisa se diminuir. A gente pode dar conta de tudo, sabe? Aquela mentalidade positiva de que a vida vai dar certo e vambora, vamos pegar Isso é uma coisa. fundamental. Você está perto de pessoas positivas. Exato. Elas vibram na mesma frequência da prosperidade. Então, você tem que correr de pessoas negativas. É fundamental. É isso. Então, eu tenho esses exemplos, né? Tanto entre as minhas clientes, como minhas irmãs também. Eu vejo que elas também não vão ter filho logo. Meu pai fica desesperado e fala, ai, meu Deus, eu queria um netinho. Mas ele também criou a gente para ser
livre, ele também criou a gente pra gente ter sucesso, né? Ele sempre se importou com isso, eu me lembro. A minha mãe, ela não trabalhou, né? Ela escolheu, optou. Naquela época era muito mais natural essa opção, né? Mas até hoje tem muitas mulheres que não... Tem, é. No Mas trabalho. ela optou por ficar em casa e cuidar dos filhos. E aí ela sempre cresceu falando pra mim, não dependa, sabe? Porque ela era muito boa, ela era professora, ela era muito boa. Foi uma escolha que ela, né, tomou ali, mas depois ela sentiu falta também de ser útil no trabalho. E não dava, ela não se As filhos crescem, aí é pior ainda. Exato. E ela não se sentia mais apta a voltar, né? Ela pensava, ai, caramba, acho que já perdi muito tempo, aí não vou voltar agora e tal. Então, acho que foi sempre uma coisa que ela... Depois ela até tomou outros rumos profissionais, né? Mas por um longo tempo ela não fez nada assim voltado ao trabalho. E aí a gente cresceu ela falando sempre, olha, vai, se joga, estuda, faz tudo que você tiver vontade, não dependa de ninguém e tal. E eu acho que isso é muito importante. Não depender de ninguém. As mulheres precisam ser independentes. Financeiramente, a gente vai se livrar de relacionamentos tóxicos, abusivos. Eu já vivi isso. Eu já, todo mundo, acho que... Assim, e eu nunca me imaginei estar nesse lugar, tá? Eu acho que eu nunca falei sobre isso em nenhum lugar, até conhecidos meus não sabem, né? Você sabe que você participa muito ativamente da minha vida. Nem vou entrar em muitos detalhes, mas enfim. Eu nunca imaginei que eu fosse viver um relacionamento abusivo. Nunca. Você sempre foi muito forte. Exatamente. Muito. E a gente acaba que a gente não percebe quando a gente está dentro disso, né? A gente vai vivendo, vai normalizando coisas que, né, numa saúde perfeita a gente não normalizaria, mas quando a gente está dentro de um relacionamento abusivo, nosso cérebro tá ali também embriagado com aquela química toda meio louca, né? Então, é importante a gente ter sempre essa a consciência, a cabeça aberta e ter nossa independência financeira, ter outras coisas para preencher a nossa vida. É muito importante, porque a nossa vida não pode ser uma coisa só. Só um relacionamento. Exato. A gente tem que ter nosso trabalho, a gente tem que ter nossa academia, a gente Tem que ter nossas amigas. Com certeza. Então, assim, são várias coisinhas ali, né, que vão juntar para criar a vida de uma mulher. E aí a gente precisa sempre voltar e olhar como é que tá o mapa da minha vida. Será que tem alguma coisa desequilibrada aqui? Né? Será que você está botando só atenção num relacionamento amoroso? Isso, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Exatamente. Que isso é uma furada. E a Lari está falando muito bem aqui para todo mundo. Então, você acha que a independência é o número 1 no combate à violência contra a mulher, a independência profissional da mulher? É o que salva vidas. Eu acho que sim. É uma das coisas importantes. Eu já vi muitos casos, assim, por exemplo, enfim, a secretária da minha mãe, que ajudava ela dentro da nossa casa, né? Ela já passou por situações, assim, muito tristes. A primeira que eu me lembro, né, que foi... quase ajudou minha mãe a criar a gente, né? Eu chegava da escola, ela tirava meu uniforme. Super mãezona. Assim, muito apaixonada por ela. O nome dela é Laninha. E... ela saiu, ela não trabalha mais, né, com a nossa família, mas por muitos anos eu tenho uma memória muito assim grande de como ela era uma mulher maravilhosa, poderosa, que se desdobrava para fazer tudo. Ela saiu de Recife fugida com os 2 filhos, fugindo de um relacionamento abusivo. Olha que absurdo. Sozinha, com 2 filhos pequenos. Exatamente, para sumir daquilo, né? E aí ela foi trabalhar lá na casa dos meus pais e ela, além de tomar muito cuidado para que os filhos dela não sucumbissem à violência, porque, né, eles moravam numa comunidade, ela trabalhava, chegava em casa, dava conta deles, aí às vezes trocava, porque tinha que ir na escola, enfim, e cuidava da gente com tanto amor. Então, eu vi ali naquela mulher... A segunda mãe, né? Sim. A gente tem muito, né, essa coisa maternal. Eu acho que a mulher é muito isso, né? Ela é cuidadora, ela é protetora, ela tem sensibilidade, né? E corajosa. Corajosa. O bichinho corajoso é a mulher. Então, a gente não pode desperdiçar o nosso potencial. É isso. Agora, me diga uma coisa. O que você falaria para uma menina que está agora em casa, você enquanto jovem também, uma menina que ainda vai começar a vida dela sentimental, você falaria o que para essa jovem? Não, ai meu Deus, olha, a vida assim... Eu acho que ela precisa sempre se colocar em primeiro lugar. Sempre. Independente do quanto ela ame, se colocar sempre em primeiro lugar
E aí depois vem o outro, mas primeiro vem ela. Se colocar em primeiro lugar é o que ela acabou de falar ainda há pouco. É a sua independência profissional, é seus amigos. Ela falou essa questão Porque toda. os homens são ensinados a se colocarem em primeiro lugar. Eles são viciados em jogos, né? Tipo, tem o futebol, ele larga a esposa, larga a mulher, mas vai pro futebol. Então, quer dizer, ele tem outras paixões, né? Sim, a gente também tem que ter isso. A Tem que nossa ter vida outras tem que ser paixões. composta de vários campos ali que junto, tipo uma pizza, né? Cortada em pedacinhos. Então, cada fatia da sua vida representa uma parcela, né, de alguma coisa que é importante você se dedicar. Eu acho a nossa entrevista está tão apaixonante, está uma conversa informal, mas com dicas, inspirando mulheres que com certeza precisam ouvir mais umas às outras. A gente precisa se ouvir, né? Essa história. O que você acha dessa história ainda existem mulheres que ficam competindo com mulheres, aquela coisa? Eu acho não. tão. Já passou isso, né? Não é? Já está na hora da gente parar de sentir ciúme da outra ou sentir que a outra estar numa posição de destaque diminui a gente, porque não é assim. Tem espaço para todo mundo. E todo mundo é tão importante, tão lindo. Eu sempre falo isso, né? Cada pessoa tem ali uma história linda de vida, né? Então, uma vez eu li uma frase que me marcou muito, que era assim: o quão especial é pensar que o Criador do universo olhou para o mundo e achou que faltava você. Ai, que lindo! Não é? Imagina, assim, eu olho para toda essa criação incrível e maravilhosa e falo assim, não, tá faltando alguma coisa. Tá faltando a Verônica aqui para você nascer. Então, assim, tem espaço para todos nós brilharmos, cada um é único. E eu acho que quando você anda com pessoas inteligentes, eu sempre falo isso, sabe, para as pessoas que me seguem, andar com gente inteligente, gente que vibra positivamente, gente que te estende a mão, que te traz leveza, solução, é um remédio, assim, imbatível para qualquer dificuldade. Mas sabia que isso é um conselho empresarial também? Ah, é? Nunca seja o melhor da mesa. É. Procure sentar em mesas onde tem pessoas melhores do que você. Que assim, você entende que você ainda tem um grande potencial ali para crescer, sabe? Você sabe que tem todo aquele espaço ali de crescimento e aí você sempre entra numa mentalidade de crescimento. Eu acho, Lari, que é muito importante. Toda a sua fala aqui foi muito inspiradora para todas as jovens, empresárias iguais a você, ou então as que vão se tornar, então construindo a vida, começando, né? Eu acho isso muito lindo e eu estou torcendo muito por você sempre. Eu comecei com um iPhone. Eu e um iPhone. Então, hoje tem 25 funcionários. Conta para elas. Então, eu comecei eu e um iPhone, fazendo a gestão de uma cliente, que até foi essa cliente que é meu amor, doutora Bianca Busato. Que é uma maravilhosa. Exatamente, dermatologista, incrível, super bem posicionada hoje. A gente conquistou, assim, números muito importantes, né, na clínica dela. Ela é maravilhosa mesmo. Eu indico também para todo mundo. E nessa época, ela confiou em mim também, né? Porque eu era só uma menina. Hoje eu consegui, né, ao longo de 6 anos, me posicionar de uma forma que a pessoa vê minha rede social e já entende o meu valor de cara. Mas no início eu não tinha, né? Nem todo esse conhecimento de construção de marca, nem tinha como eu me posicionar dessa forma, porque eu não tinha construído toda essa bagagem que eu tenho hoje. Então, assim, ela confiou em mim logo nesse início, bem embrionário. Ela me ligou, inclusive, ela falou, olha, você é a pessoa que escreve melhor que eu conheço. Você me conhece muito bem, você tem muito bom gosto, você é o meu público, eu quero que seja você. Ai, ela foi maravilha. muito visionária. Você viu que é uma boa amiga do lado, né? Dá oportunidade para amiga. Exato. Às vezes você está abrindo um negócio na sua comunidade, no seu bairro, e os seus amigos ficam pedindo, mas não compram, mas compram com o cara do lado. Então, assim, eu acho que amigo de verdade vai te dar uma força. Exato. Eu sou muito dessas, assim, botar a mão, né? E aí foi uma junto com a outra, né? Eu me dediquei 100% ali àquele projeto dela e outros projetos foram vindo a partir da minha dedicação de do fazer sucesso que ela é na internet. Dela, exato. E aí ela se tornou... Ela e todos os clientes, eu Sim, acompanho seus clientes, a sua luta. Não, graças e eu a fico Deus. muito feliz. É uma pena que a gente tem tempo limitado nessa conversa, porque é uma conversa infinita, porque mesmo. vai saindo coisas mais lindas. Papo de amiga, né? Mas é essa informalidade que é a intenção do nosso podcast, é isso, sabe? Essa coisa verdadeira, de coração para coração. Lari, o que você falaria agora para as pessoas, encerrando o nosso podcast? Deixa uma mensagem linda. Eu quero dizer para você ter coragem. Vou dizer o que minha mãe sempre fala. Minha mãe fala para mim o seguinte: tenha coragem e seja gentil. Olha, Então que maravilhosa. Tenha coragem e seja gentil. Respeite as pessoas que passam pela sua vida, sabe? Entregue o seu melhor. Seja gentil.
e você vai conquistar seu espaço, porque Deus está vendo tudo. Amém. Ai, eu amo você. Que episódio lindo. Que você possa compartilhar com as pessoas, que você possa seguir a Lari na rede social dela, para você poder se inspirar ainda mais. Conversa com ela no direct também, que ela responde. Tem um monte de jovens que às vezes passam por mim, eu empurro, falo assim, ó, vai lá, que ela vai te acolher, porque eu sei quais são as minhas, sabe? As minhas redes de apoio, eu vou lá e encaminho todo mundo. Eu quero te deixar um beijo, dizer para você que nada é por acaso. Você ter visto esse episódio, de repente, é um chamado para você despertar e começar no seu História Agora. Né? Amei demais estar aqui. Muito obrigada pelo espaço. Parabéns pelo seu projeto, parabéns pelo seu trabalho. Eu sou apaixonada por você a vida inteira, de verdade. Assim, desde que eu era pequena, antes de te conhecer, não sei se vocês sabem, mas eu conheço a Verônica desde os 12 anos, que eu estudei com o Jonathan, e aí eu conheci a Verônica porque ela ia nas reuniões do colégio, né, onde era a escola aberta para os pais, e aí eu conheci a Verônica lá e eu me lembro, nunca vou esquecer, que eu cheguei em casa e falei assim, mãe, ela é exatamente, na vida real, como ela é na TV. Ela me chamou de glamurosa várias vezes ao longo do dia. Que lindo isso, né? Às vezes a gente acha que é um personagem, mas não, você é assim. Você é essa alma caridosa, que seu propósito é cuidar de gente. E eu estou muito emocionada de estar fazendo parte do seu projeto, porque eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Você merece tudo de bom. Você realmente é uma voz da comunidade. Você sabe, eu vim de Bangu também, né? Eu também galguei o meu espaço. Eu também, né, lutei para estar aqui, para estar onde eu tô. Então, eu sei que o jovem pode mudar a sua vida, né? É claro que eu tive muita ajuda do meu pai, que também veio também sem faculdade, se matou bastante, né? Mas você pegou a oportunidade, não jogou fora. Exatamente. Então, assim, eu fico muito feliz e grata de ver você lá, né? Em Bangu também, no sol, beijando, abraçando todo mundo. Eu amo. Exatamente. Porque eu vim de lá. E eu também tinha você como uma inspiração na TV. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que... essa é a minha origem, eu amo isso, eu falo para todo mundo, olha, de onde eu vim. Isso é muito importante, a gente reconhecer isso. E eu sou apaixonada por você desde sempre votei em você. Oh, meu Deus. Acredito em você como uma voz do Rio de Janeiro. Obrigada, Lari. Isso é muito importante, isso é um incentivo, um combustível, tá? Deus te abençoe. Mudou a cultura do nosso país. Ai, meu coração, te amo. Te amo mais. Que linda, eu não aguento. No final de tudo, a gente tem que terminar com um funk raiz, com a mãe loira do lado. Não tem como ser diferente, Lari. Vamos ver se eu sei, hein? Ó, e tem aqui do meu lado o DJ Matarazzo, que vai soltar aquele clássico. Eu quero saber se a doutora aqui vai dançar até o chão. É claro que eu sei. Então tá bom, pode soltar, DJ. Quer ficar sarada? E aí, mãe loura, tá no ponto? Quer ficar com a Ela tem perna uma pernão. grossa? Eu acompanho. Tem que ter disposição. É a última chamada pro verão, hein? Então desce, desce, desce glamurosa. Sobe, sobe, sobe glamurosa. Desce, desce, desce glamurosa. Sobe, sobe, sobe glamurosa. DJ, faz o seguinte. Solta o som, que eu quero ver a Larissa Costa até o chão. Chão, chão, chão. Quero ver, Lari. Ai, que linda. Os dois, seus médicos sabem? Sabem. Se não souberem, vão saber agora. Eu amei, foi lindo. Você também, maravilhosa da minha vida. Que pressão é essa?